Na live de hoje eu vou conversar com você sobre o touro de Creta. Chegando para mais uma aula, hoje o nosso 7º episódio da série O que você e o Hércules têm em comum. Na live de hoje eu vou conversar com você sobre o touro de Creta. Isso aí, nós já estudamos aqui 6 episódios, vimos o semideus Hércules vencendo grandes obstáculos, alguns com a força do braço, alguns ele estava sozinho. E em outros, o que aconteceu? Em outros, ele teve até a ajuda de um primo. E na live de hoje eu vou comentar com você, nós vamos aprender por meio dessa história que muitas vezes nós ganhamos alguns presentes e que precisamos desfazer desses presentes. Também nós vamos aprender que muitas vezes nós fazemos troca. Você, estudante que está aí se preparando para a aprovação, quantas vezes nós fazemos trocas que não são as melhores, tá? Nós estipulamos algum objetivo, mas na trajetória acabamos mudando de opinião e muitas vezes nos prejudicamos. Então vou começar só revisando um pouquinho a nossa live anterior. Eu falei aqui então para vocês sobre os currais de Álgias. Então o que foi isso? Foi um trabalho que Hércules precisou desviar o curso de 2 rios para que pudesse limpar os estábulos do rei, que se chamava Álgias, que não... O que acontecia? Ele não limpava os seus estábulos há muitos anos. E coube a Hércules, então, fazer isso aí. E hoje vamos falar de o touro de Creta. Então, o que vamos aprender? Vamos começar, então, pelo que a lenda diz. Então, diz a história que o rei de Creta... Aliás, em Creta, né, tinham aí o rei, seus filhos, e Minos, um dos filhos que estava para assumir aí o trono. Ele estava tendo muita dificuldade para assumir esse trono. Então, o que ele fez? Ele pediu ao deus do mar, tá, Poseidon, que fizesse com que ele conseguisse subir ao trono, que ele tivesse essa bênção aí divina. Então, que enviasse alguma coisa para que essa subida dele ao trono fosse confirmada por um chamado, para que as pessoas pudessem entender que havia por detrás dele uma influência divina. Então, o deus do mar fez o quê? Fez emergir dali das águas do mar um touro branco, diz que muito bonito, chifres de ouro e os pés, né, as patas, os cascos de bronze. E aconteceu que Minos conseguiu realmente ganhar o trono. Tá? Obrigada, Marileira, ao Matheus, que já estão aí acenando. Então diz que ele conseguiu, só que o Deus do mar falou o seguinte: olha, eu te ajudo, vou te enviar esse presente, só que há uma condição. Você vai... Depois que você estiver no trono, você precisa sacrificar o animal em minha oferenda. Então, você vai oferecer a mim, tá? Vai me prestar um sacrifício. E diz a história que Minos, ganancioso, olhou para o animal e falou assim: o quê? Eu vou matar, vou sacrificar um ser tão bonito, tão belo. Diz que ele se enamorou da beleza desse animal e ele tentou enganar então o ser divino e pediu a um dos seus súditos que sacrificasse um outro touro com menos valor e deixou o touro branco no meio do rebanho dele, achando que Poseidon não ia descobrir isso. Moral da história: o deus dos mares descobriu isso e fez o quê? Ficou muito irado pela desobediência e fez que aquele touro que era manso, dócil, tá, se transformasse em um monstro terrível, uma fera que começou a assolar toda aquela ilha, tá? Então ele era realmente impiedoso, matava, devorava, tá bom? E aconteceu então isso. E nós sabemos que o nosso herói, tá, o personagem central dessa história, que ficou incumbido de realizar então 12 trabalhos, o que
Euristeu, o seu primo inimigo, fez com ele? Ó, eu quero que você saia daqui de Micenas, tá? Da península de Penopolesso, e vá até Creta e traga para mim esse animal vivo. Então eu quero esse touro vivo. E detalhe, tinha que vir pelo mar. Então Euristeu pensou, poxa, essa é uma tarefa impossível para que Hércules consiga trazer esse animal indomável ainda pelo mar. E Hércules então foi até a região, chegou lá, sondou como ele sempre fazia, e foi até o rei Minos e falou, olha, eu quero te pedir permissão para capturar esse animal e levar comigo. É claro que o rei não acreditou que isso seria possível, mas deu a ele a permissão. E Hércules, estrategicamente, assim como na tarefa anterior, ele usou aí a sua sagacidade, a sua inteligência, ele ficou um tempo observando, tá, como que esse animal agia, por onde ele passava, os hábitos, né? Ele estudou os hábitos do inimigo, vamos usar essa expressão. E até que chegou o dia em que ele foi investir aí contra esse animal. Diz a história que o touro veio muito furioso sobre ele, só que Hércules conseguiu se desviar e depois, sei que foi uma luta ferrenha, mas houve um momento em que Hércules conseguiu segurar o animal pelo chifre, tá? Aquele chifre de ouro. Aí fala que Hércules pegou aquele animal pelo chifre e conseguiu usar vamos dizer assim, não era uma corda, um outro instrumento lá, e uniu aqueles chifres de modo que o animal não conseguia ter muitos movimentos. E Hércules conseguiu domar. Olha só que interessante. Ele domou aquele touro, não só domou, como subiu nele e foi sobre esse touro até Creta. Olha que interessante. Ele não sacrificou, ele dirigiu, montou normalmente, o subjugou e o levou até Euristeu. Quando Euristeu viu aquele trabalho realizado, fez o quê? Vamos sacrificar. Então, para oferecer a deusa Hera, só que Hera não queria graça com Hércules, então ela não aceitou o sacrifício. E o que o nosso rei aí mandão fez? O reizinho mandão, ele mandou soltar o animal. Olha só, um animal que estava causando problemas em uma ilha de aproximadamente aí 8.300 quilômetros de área. Agora ele foi solto, olha só, em outro lugar de bem maior. A cidade lá tinha acho que mais de 20.000 quilômetros a área, o território. E esse animal foi solto por causa das gracinhas desse rei e porque Hera não quis receber o sacrifício. Claro que ele causou muitos estragos, assim como ele havia feito em Creta. Dali ele foi para outra região e diz a história que um outro herói depois acabou matando. Não foi Hércules. Mas o trabalho dele, que era cumprir, de capturar, trazer vivo, isso ele cumpriu. Então assim finaliza essa história. Então Hércules cumpre o seu sétimo trabalho. E como eu tenho feito nas lives anteriores, o que essa história tem a ver conosco? O que nós podemos extrair dessa história? Eu fiz alguns apontamentos, como sempre, não é? Eu quero chamar a atenção primeiro para a questão que o rei Minos, qual era o objetivo dele? Primordial, vamos dizer assim. Ele queria ascender o trono. Queria que as pessoas reconhecessem, tá, essa posse desse trono. Ele fez um acordo, falou que cumpriria e acabou não cumprindo. E isso me traz, eu quero trazer para você, estudante, aí nessa sua trajetória, que você precisa ter cuidado com as trocas que você faz nesse seu período enquanto estudante, enquanto você não alcança a aprovação no curso que você quer. Sandra, explica melhor, como assim? Que troca é essa? Eu nessa minha trajetória de mais de 25 anos de profissão, eu já vi muitos alunos trocarem o curso, tá? Que dizia ser o curso da vida dele, que dizia que era paixão e tal, e fez uma vez a prova, não passou, desistiu. Outros faz o primeiro, o segundo ano de vestibular, não passa, desiste. E ele acaba fazendo uma troca, tá? Na concepção dele,
porque seria melhor, em outros casos, porque um colega orientou, ou porque um amigo passou e disse que o curso é legal. Ele acaba fazendo trocas, tá? Que depois fará com que ele se prejudique, ele não vai levar adiante esse curso, acaba perdendo o tempo dele. E é claro, essa perda aí de tempo, a princípio, prejudicando só ele, também agora vai prejudicar quem? A família. Assim como na história, o touro prejudicava uma ilha. Vamos pegar aquela história da ilha, de uma única pessoa, ninguém é uma ilha. Vamos usar essa ideia aí. Então, a princípio, era algo mais individual. Agora, quando ele desiste de algo e depois ele para na metade do caminho, ele acaba também fazendo o quê? Prejudicando os que estão à volta dele, a família que aposta, que acredita, a mãe, o pai que investe, que dá força, não é assim? Para que ele entre em uma faculdade e às vezes ele vai lá, perde o tempo dele, não é aquele curso que ele quer, desiste e acaba frustrando agora. Não só ele fica frustrado, como também a família fica frustrada. Tá? Então, cuidado com essas trocas que você pode fazer nessa sua trajetória. Isso me trouxe também à memória uma troca muito famosa que tem lá na Bíblia. Esaú e Jacó. Esaú, ele era quem? O primogênito, certo? Então, ele, por ter nascido primeiro, então na cultura judaica, ele receberia todas as bênçãos, as heranças. Então, havia uma bênção específica para os primogênitos. Mas Esaú, em um momento de cansaço, de fadiga, de fome, o que ele fez? Ele trocou essa herança, ele trocou essa bênção, a primogenitura, por um prato de comida, por algo que era mais passageiro, por algo que ia suprir a necessidade, o quê? A princípio, a necessidade física dele. Ele deixou de ganhar uma herança que era dele por direito, uma herança que tinha não só bênçãos materiais, como bênçãos espirituais, porque o físico, o cansaço, o corpo falou mais alto. E quantas vezes você, estudante, nessa sua trajetória, você está cansado, você está fadigado, vamos pegar aquele estresse da prova do Enem. Tá? Então, todo o seu ano de estudo se converge ali para aquela prova. Você vai lá, faz aquela avaliação, sai de lá com os nervos, né, a flor da pele, depois sai o resultado e você vê que não foi bem. Então, movido pela paixão ou pelas suas emoções naquele momento, o que você faz? Você fica angustiado, você se frustra, você fala o que não deve, você promete a si mesmo que vai desistir daquele curso e vai procurar algo melhor, porque o curso que você quer é muito concorrido, e você acaba deixando de ganhar uma bênção, vamos assim dizer, maior, que seria, no caso, cumprir um propósito. Porque quando você tem no seu coração aquele desejo ardente de ser um arquiteto, de ser um médico, de ser um advogado, você pensa, eu imagino, como eu ouço dos meus alunos, eles falam, professora, já imaginou eu ver uma pessoa sair de um consultório feliz, realizado, porque eu consegui restabelecer os dentes dele, vou devolver a alegria do sorriso. Outros falam, professora, já pensou que maneiro? Uma família feliz debaixo de um teto, de uma mansão, de uma obra que eu desenhei. Então, assim, não é só a profissão, é a realização desse sonho, é um propósito, é ajudar vidas, é fazer com que o outro se sinta melhor, não é assim? Então, hoje mesmo eu até fiz aqui um vídeo, eu postei aqui no meu feed, uma aluna, olha só, gente, eu dei aula pra ela em 2007. E essa aluna hoje mandou um texto pra mim, depois vocês fazem favor de ler, que eu achei tão bonitinho. Ela, assim, elogiou e falou, assim, da minha influência na vida dela, e ela foi aprovada no curso de letras. E agora, olha quantos anos depois, ela voltou para agradecer, porque ela disse que eu fui essa influência, eu sou um espelho, até hoje ela me tem como exemplo. Então, isso é importante. Então, isso me faz sentir o quê? Como eu falei no vídeo, que eu estou na profissão certa. Tá? Então, esse é o meu propósito, fazer com que o outro se sinta feliz, conseguindo ser aprovado no curso que ele quer, realizando a profissão que ele deseja, ajudando a outras pessoas
Não é assim? Então, assim, eu achei muito bonito. A Leire tá aqui dizendo muita gratidão, né, Leire? Eu achei muito lindo. Era 5 da manhã quando ela escreveu o texto. E aí eu ri que depois ela escreveu, eu vou até contar, ela escreveu no direct. Ah, professora, na verdade acho que eu sou muito puxa-saco mesmo, que eu coloquei assim, o que leva um aluno a acordar às 5 da manhã para escrever o texto. E ela veio escrever, não, eu sou puxa-saco mesmo, brincando. Mas assim, eu fiquei muito feliz com esse reconhecimento. Então você, na profissão que você deseja, no curso que você quer ser aprovado, eu creio que você também deseja, no fundo, você quer essa realização pessoal. Não é só o lado financeiro, tem o lado financeiro, mas é o impacto em outras vidas que, ao exercer essa profissão, você vai trazer a diferença, vamos dizer assim, a diferença no mundo que você vai fazer ao realizar essa profissão. Então, não deixe, tá? Não faça trocas. Não faça trocas por questões momentâneas, por um momento de raiva, por um momento de ira, de fadiga, de cansaço, de estresse. Eu já contei aqui de um ex-aluno meu que estudou 7 anos. Ele foi reprovado 6 anos na faculdade, aliás, no vestibular. Mas ele não desistiu. Porque, segundo ele não se via fazendo outra coisa, tá? Então, ele queria ter essa profissão de ser médico, como hoje ele está, acho que ainda tem mais uns 2 anos para ele concluir. Então, olha só, ele estudou 6 anos, tá? Para conseguir ser aprovado. Você não pode se deixar levar por as frustrações, pelas questões do momento, pela fadiga, certo? E para que você não se deixe levar, então, com base no que a gente veio estudando aqui, pelo que eu estou contando para você dessa história do touro de Creta, então cuidado com muitos presentes que podem vir até você. Porque embora Minos estrategicamente solicitou o presente divino, ele fez esse pedido, mas vamos dizer que você, aluno, muitas vezes você não faz um pedido, mas pode ser que muitas situações cheguem até você se colocando como presentes, como dádivas, como algo bom. Mas cuidado com essas situações, porque muitas vezes isso pode se tornar um elefante branco. Eu fiz aqui também uma postagem hoje, para quem me acompanha pode ler lá no feed. Eu fiz uma postagem hoje sobre isso. Então, cuidado com os presentes, que muitos presentes você pode ter, mas depois não vai ter utilidade nenhuma, pode simplesmente afastar do seu objetivo, tá? Pode vir a princípio como algo bom, mas depois vai ser um estrago. Olha a história do touro, né? Que foi um presente, mas devido à ação daquele rei, o presente se transformou em um monstro que prejudicou toda a cidade, ainda prejudicou a vida dele, porque a esposa dele teve um envolvimento com esse touro, coisa de mitologia. Então ele teve o casamento estragado, a cidade sofreu por causa de uma atitude dele, tá? E no seu caso, que você como estudante precisa ficar atento, ter cuidado com as atitudes, né? E às vezes o cansaço, a fadiga ou a tristeza quer fazer você parar, mas é o que... Tem uma frase que meu esposo ele sempre fala, que a gente precisa ter foco. Por quê? Ou a gente vive agora e paga depois, ou a gente paga agora e viva depois. Então você precisa ter consciência de que o que você está almejando, esse curso que você deseja, há uma trajetória para ser vencida, tá? E essa trajetória, ela vem com obstáculos, é isso que eu estou te apresentando aqui no decorrer dessa série, tá? Não é apenas um obstáculo, são vários obstáculos que vêm até você. Eu já falei aqui da autossabotagem, eu já falei aqui na aula passada que você precisa ter uma visão de fora, uma supervisão daquilo que você está fazendo. Eu já comentei aqui que você precisa vencer a si mesmo, tá? Você tem de vencer a si mesmo. Você precisa ter cuidado com os pensamentos que povoam a sua mente, a questão da inteligência emocional. E nessa aula de hoje eu quero falar mais para você sobre essa questão do foco. Você precisa ter foco, tá? Então eu quero trazer a ideia, o estudo do doutor Paulo Vieira, quando ele fala que há 3 tipos de foco.
há um foco chamado... Então é isso que eu vou ler, tá, gente? Porque faz parte da pesquisa dele lá, tá? Lá no livro dele, tá bom? Então ele fala o seguinte, que nós temos o foco visionário, tá? Como o próprio nome já diz, a origem do nome visão, né? Visionário. É você olhar à frente, é você saber o que você quer, tá? Então você precisa focar nos resultados. Não somente no trajeto, na dificuldade que você está passando, mas é você olhar lá na frente, no benefício, no resultado que você quer. E ele fala na questão de manter a atenção em metas e objetivos pré-estabelecidos. Então, nessa sua trajetória, você tem de ter meta, você tem de ter objetivo. Eu já trouxe aqui também algumas dicas falando das metas, dos objetivos, que precisam ser específicos, mensuráveis, temporais. Então, tudo isso eu já comentei. E se você não acompanhou as nossas lives aí, elas estão aqui no IGTV, então você ainda tem essa possibilidade de vir maratoneando, né, todas essas aulas anteriores, tá? Então, você precisa ter uma visão muito clara, tá? Muito clara e verdadeiramente visual, é ver, tá? Você precisa ter essa capacidade de fechar os olhos e visualizar você já lá na frente exercendo essa profissão, você ajudando vidas, você sendo próspero, tá? Sendo próspero não só financeiramente, mas quanto pessoa, realizando o seu propósito. Então, isso que é o foco visionário. Você precisa, então, ficar atento a isso. Eu comentei aqui um dia que muitas vezes nós que cremos em Deus, nós sentimos que não estamos aqui por acaso, nós sabemos que não existimos por um acaso. E muitas vezes nós temos promessas em nossos corações, ou nós lemos a Bíblia e identificamos ali muitas promessas, e muitas dessas promessas a gente não sabe que elas pertencem a nós, só que a trajetória, o caminho para alcançar essas promessas, eles muitas vezes não se apresentam. Então nós vamos descobrindo onde? Na caminhada. A gente aprende a caminhar caminhando, como eu já comentei aqui com vocês. Então, muitas vezes a gente sabe o que a gente quer, consegue visualizar e Deus permite que você visualize. Só que a trajetória Ele não te mostra, porque Ele conhece o seu interior, Ele conhece o seu pensamento e Ele sabe que se você visualizar os problemas, você desiste. Eu tô falando você, mas isso aqui também é para mim. Se nós visualizássemos as dificuldades que iríamos passar até conquistar os nossos objetivos, nós desistiríamos, tá? Então é por isso que nós precisamos estar com os nossos olhos focados, tá? Nós precisamos ter o foco visionário do resultado que nós almejamos. Então esse é o primeiro tipo de foco apresentado pelo Paulo Vieira. O segundo é o foco comportamental, tá? Então esse foco é a capacidade de colocar a atenção racional, concentrada, olha só, razão, nada de emoção, razão, concentrada e forte, tá? E você vai colocar uma forte energia em seu objetivo. Porque você vai ter de mudar atitudes. Por isso que o nome é comportamental, é um foco comportamental. Você precisa ficar atento nas atitudes que você vai ter de tomar a partir do momento que você já tiver estabelecido o resultado que você quer, tá? Então você vai mudar o quê? O jeito de falar, você vai mudar o jeito com as pessoas com as quais você anda, você vai procurar estar rodeado de pessoas que tenham objetivos semelhantes ao seu, tá? Então tudo isso está envolvido aí no foco comportamental. Tem aquela história, fala assim, olha, eu consigo, pelo seu comportamento, eu consigo entender quem é você. Olha, você fala e faz aquilo que você fala. Então, quando você tem um foco comportamental de um estudante, é visível na sua fala, na sua postura, em suas atitudes, que você não está saindo do caminho. Você se mantém firme naquilo que você já estipulou e você sabe que precisa fazer. O outro tipo de foco é o consistente. O que seria esse foco? É quando o indivíduo é capaz de manter a determinação, manter-se concentrado em sua meta. Então, ele visualiza, age, sente
por tempo suficiente para produzir os resultados almejados. Então você vai agir, você vai sentir até conquistar esses objetivos, tá? Você precisa então ficar atento com esses 3 tipos de foco para que você não receba propostas ou para que você não se deixe levar pelas suas emoções ao ponto de sair do caminho, ao ponto de deixar para trás aquele desejo primeiro, né, que você tinha de passar em determinado curso. Porque se você se demover, se você não for consistente, se você não tiver disciplina, se você não tiver rotina e você sair desse seu foco, tá? E você for para um outro caminho, com certeza depois você vai se arrepender, vai se frustrar, vai se decepcionar. E é claro, o profissional que você se tornar fazendo um curso que não é o curso que você deseja, provavelmente será questionado, tá? Nem todos conseguem, tá, exercer uma profissão muito bem, ser feliz, sendo que não é a profissão que ele desejava. Muitos se sentem obrigados, faço por obrigação. E olha, isso aí, você com certeza já deve ter tido essa experiência de chegar a algum ambiente público, principalmente, e ser maltratado. A pessoa age de forma grosseira. Você vê na fisionomia dela que ela está ali por obrigação, ela não trabalha com satisfação. Um exemplo básico, esses dias peguei um Uber, né? E aí o senhor, o condutor, muito gentilmente, saiu do carro, abriu o porta-mala, que eu estava com algumas sacolas, abriu o porta-mala, colocou e tal. Quando chegou à minha residência, ele novamente saiu, abriu, me ajudou a carregar. E assim, numa satisfação, conversando numa boa. E o outro dia, peguei novamente uma condução que o moço, muito fechado, eu dei bom dia. Se ele respondeu, eu não ouvi. Eu pedi que abrisse o porta-mala, ele foi lá, abriu, não saiu do carro para me auxiliar. Eu estava com um carrinho, gente, de compra. Nesse dia meu esposo não pôde ir me ajudar, então eu estava com um carrinho de compra. Eu tinha que segurar o carrinho, pegar as sacolas e colocar no porta-mala. E o cara sentado lá sequer se moveu para auxiliar. Então assim, parecia pela fisionomia dele que o dia dele não estava bom, estava ali trabalhando obrigado. Então isso entristece o cliente. E é claro que se eu puder, eu não vou querer mais caminhar com aquele senhor, ter uma outra corrida com aquele moço. Enquanto o outro, já tarde, a gente vê que já tinha o dia todo trabalhado, mas estava feliz por estar trabalhando. Então isso a gente vê nas pessoas que exercem profissões, que elas se sentem bem naquilo que fazem. E você, se você não seguir adiante nesse seu sonho de aprovação e desviar o caminho, pode ser que você um dia seja um desse tipo de funcionário, né? Tratando as pessoas de forma grosseira, porque não está num ambiente que gostaria de estar. Então, tudo isso você tem de levar em consideração também, tá? Então, são esses 3 tipos de foco. E para finalizar a nossa live, como eu sempre faço, eu aponto para você dicas que começo eu coloquei 5 dicas, 4 dicas, 7 dicas, agora eu já decidi chamar dicas de ouro, tá? Então, independentemente de ser 5, 6, 7, são dicas de ouro para você conseguir manter o foco. Então, o princípio de tudo é a pergunta que eu fiz na aula passada: o que te move? Qual é o teu propósito? Por que você quer fazer esse curso que você disse que quer fazer? Então, o que te move? Realmente, você está fazendo porque a família está pedindo? Ou é porque você acha que financeiramente vai te remunerar mais? Então, o que está te levando na direção desse curso? Então, fique atento a isso, tá? Então, evite gastar energias naquilo que não é o teu propósito. A outra dica que eu tenho para você quando você chegar assim naquele nível de consciência, que todos nós precisamos buscar isso. Então você precisa ter consciência, ter o foco e ser capaz de dizer não, tá? Então uma fala, acho que é do Steve Jobs, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Ele fala que foco é você dizer não.
Ele diz assim: as pessoas acham que foco significa dizer sim para a coisa na qual você está concentrado. Significa dizer não para centenas de outras boas ideias que existem. Você precisa escolher com cuidado. Então você que já estabeleceu uma meta, uma rotina, e na hora que você está ali estudando, vem outras coisas para tirar a sua atenção, para te desconcentrar. Então, para manter o foco, você precisa saber dizer não a essas coisas. Eu já coloquei aqui em aulas anteriores também sobre questão de organização, de ambiente. Então, muita coisa está envolvida nisso aí que pode tirar você do seu foco. A outra dica aqui é: você precisa ter cuidado dessa questão do ambiente com tudo que pode estar aqui ao seu redor, a questão de cheiro, de som, distração. Então, se você precisa ter consciência do que te tira do seu foco. É o celular? É uma música? É a conversa de alguém? Então, você precisa se afastar disso que você já identificou, que é o que está tirando você do foco, tá bom? E temos aquelas distrações chamadas de emocionais. Então, quanto a essas distrações, o que você deve fazer? Então, é fundamental, tá? Sempre que um sentimento, um pensamento surgir, você mudar o foco na hora. Como assim, Sandra? Retome a atenção. É preciso reconhecer como essas distrações surgem, tá? É o medo? É a ansiedade? É porque você está pensando que tem outras tarefas que precisam ser realizadas, você não consegue focar naquela tarefa que você se dispôs a fazer naquele dia? É por isso que é importante você ter a rotina, ter a organização. Não é agora o meu momento é para português. Não, agora o meu momento é para redação. Então, evite. Então, tudo aquilo que for de ansiedade, muitas vezes a ansiedade vem porque você não está fazendo aquilo que você acha que deveria fazer, tá? Então, se você se organiza, você vai saber no momento, não, esse agora é o meu momento de fazer isso. E quando vier outro pensamento, afaste. Lembra da aula das aves que eu falei aqui pra você? Então, você não pode impedir que as aves sobrevoem a sua cabeça, mas você pode impedir que elas façam o quê? Ninho, que elas pousem. Então, o pensamento ele vai vir, a distração vai vir, mas cabe a você afugentar. Cabe a você falar: não, opa, agora é aula de matemática, vamos lá. Então, e quando a gente fala dessa questão de foco, se você tem o seu objetivo aí bem definido, é você colocar em prática o que diz aí a Bíblia, que muita gente parafraseia, que muita gente fala de uma outra forma, não é? Então, fé é trazer à existência aquilo que ainda não existe. Então, quando você tem foco, você tem fé de que agindo daquela forma, você vai conseguir o resultado que você deseja, tá? Então, tem a fala do Napoleão Hill, que ele diz o seguinte: ele usa tudo que o homem pode conceber e acreditar, ele pode alcançar. Então, se você concebe essa ideia, se você acredita, tá, que o seu futuro é no jornalismo, é na medicina, é odontopediatria, então, se você tem fé, se você acredita que é esse o seu propósito, auxiliar as pessoas nessa área, então você pode trazer isso à existência mantendo o foco. Não, eu vou agir dessa forma, minha postura tem de ser essa, até conquistar aquilo que eu almejo, aquilo que eu desejo. E o Anthony Robbins, todo mundo não vamos generalizar. Então, muitas pessoas o conhecem aí no mundo digital. Então, ele fala o seguinte: quer você diga que não consegue, quer você diga que você consegue, isso é verdade. Então, se você começar a falar que não vai dar certo, isso vai acontecer. Agora você fala: não, vai dar certo, eu vou conseguir. Isso também vai dar certo porque você vai terá as atitudes necessárias para trazer à existência isso que você quer, certo? E a vida é feita de movimento. E movimento, ele gera transformação. Eu já falei para você também que informação sem prática não gera conhecimento. Então tudo aquilo que você busca, tudo aquilo que você estuda, isso precisa ser transformado pela prática. Então, é somente colocando em prática que os resultados virão. Então, isso é importante. Você precisa ter isso em mente. Então, foco
vai depender da sua visão, foco visionário, lembra que eu comentei? Do foco visionário, do foco comportamental, da sua ação e da consistência, da energia desprendida para conquistar os seus objetivos, tá? E você também precisa ter a inteligência emocional. Então, quando você se autoconhece, quando você consegue gerir seu tempo, quando você consegue gerir suas emoções, quando você também tem inteligência espiritual, quando você acredita, tá? Não só isso aqui não é só questão para quando fala espiritual, pensa só Deus, não. Quando você tem atitudes que beneficiam não só você, mas a todos que estão à sua volta. Então, tudo isso vai contribuindo para que você consiga atingir seus objetivos. Agora, eu vou repetir algo que eu já falei aqui na live anterior. Então, nem sempre muitas atividades é sinônimo de produtividade. Por isso que você precisa se organizar, por isso que você precisa ter tudo muito definido, porque senão você pode estar se cansando achando que está sendo produtivo, tá? Então, cuidado, que a questão do foco, ter foco também, como eu não falei que você precisa saber dizer não para algumas coisas, então, mas também vai chegar um momento que você vai precisar parar, dar aquela pausa, tá? Eu acho que Goleman que fala isso, então você estipula, estuda tantos minutos, para 5, para 10, para que você consiga manter focado na sua tarefa, na sua atividade, certo? Então essa é a nossa aula de hoje, tá? Não quero prosseguir. Se tiver algum questionamento, alguma dúvida, pode me chamar pelo direct. Esses dias eu tenho recebido bastante, eu tô falando, né? Então as pessoas estão me ouvindo e fazendo. Então tem muitos alunos que estão me chamando pelo direct, pedindo socorro, pedindo ajuda. Então isso é legal, é importante. Nós estamos aí há 5 meses do Enem. Vocês viram que saiu já a data para você fazer sua inscrição. Tem até o dia 14 do próximo mês. E é só você entrar no site do INEP, tem todas as informações ali. Também nesse período eu vou estar fazendo postagens aqui no meu perfil para te auxiliar. Então vamos usar a nota da redação para te aprovar no curso que você quer, tá? Então a redação ela pode sim fazer toda a diferença na somatória, na sua média geral. Como eu tenho muitos depoimentos de alunos que conseguiram aprovação no curso que desejavam, porque a redação fez toda a diferença. Então essa semana, olha só, recebi mais um depoimento, acabei não postando porque foi em áudio. A aluna do 2º ano, nunca fez o Enem, e ela fez o Enem 2020 e tirou 800 na redação. Ela estava super feliz. Ela, professora, foi meu primeiro Enem, tá? A primeira redação que ela fez para mim, ela tirou 0. A redação dela não estava na estrutura correta, não sabia argumentar, não tinha noção nenhuma do que era uma redação do Enem. E em 3 meses, estudando comigo, ela fez o curso. Em 3 meses, ela aprendeu a estrutura correta e tirou 800 na redação. E isso para mim é muito importante, porque eu estou recebendo alunos que já estão há 3, 4 anos no cursinho, estão tirando 600, 680. E essa aluna nunca havia feito o Enem. E apenas estudando 3 meses comigo, ela aprendeu tudo e tirou 800. E eu tenho certeza que se ela se dedicar, ela vai conseguir os 900 esse ano, que é como dizem os alunos, né? Aquele ano pra valer, né? Dessa vez ela vai fazer o Enem pra valer, já que ela está no 3º ano. Então, pessoal, um grande abraço. Obrigada a você que passou por aqui, você que permaneceu, você que está assistindo essa live, tá? Depois, porque ela ficará aqui gravada. Então, um forte abraço. Eu espero você na próxima semana. Permitindo Deus, estaremos aqui para mais uma aula. Vamos falar agora do 8º trabalho, tá? Então, o que nós teremos de aprender? O que aprenderemos com essas histórias do Hércules? Então, o que você e o Hércules têm em comum? Então, não perca a próxima live para que você fique sabendo e paulatinamente você vai acrescentando, aumentando aí a sua bagagem, sabendo quais os obstáculos que você precisa vencer para chegar à sua aprovação. Um forte abraço e eu espero você na próxima quarta-feira, se Deus nos permitir.